Salve, salve, juventude! Firmeza total? Então, hoje estamos aqui para continuar nossa revisão para o vestibular, falar um pouquinho sobre as propriedades coligativas, beleza? Então, pense lá numa situação do cotidiano, principalmente agora que você está em casa, no isolamento social. Estamos em 2020, esse ano mais louco do século, né? E aí você sente fome, resolve comer um macarrão. Para fazer o macarrão, primeiro você tem que ferver a água. E aí você pensa, devo colocar o sal antes da água ferver ou depois, na hora que eu colocar o macarrão? Para responder essa pergunta, a gente vai estudar as propriedades coligativas. Então, propriedades coligativas, elas são as propriedades de um solvente que são alteradas pela adição de um soluto não volátil. Beleza? Para a gente entender isso, primeiro vamos lembrar lá que soluto é uma substância que se espalha por um solvente que vai espalhar o soluto, né? Então, uma mistura de água e sal, o sal é o soluto e a água é o solvente, né? E a volatilidade seria a característica de uma substância em evaporar com facilidade. Então, quando uma substância é volátil, ela evapora com facilidade. A água é uma substância volátil, por isso, então, ela possibilita a formação de nuvens, né? E o etanol é uma substância mais volátil do que a água, né? Isso a gente pode notar quando você derrama um pouco de álcool em cima da mesa e um pouco de água, você vai perceber que o álcool ele vai evaporar mais rapidamente do que a água, né? Por exemplo, agora que a gente está utilizando muito álcool 70 para fazer higienização, a gente percebe que vai ter 70% da massa de álcool, né, e 30% de água, por isso vai ser uma substância que vai evaporar com mais facilidade. Até por isso ele é utilizado mais na forma do gel, em que ele demora mais um pouquinho para evaporar, para possibilitar mais contato desse álcool com os micro-organismos, né? Já os solutos não voláteis vão ser aqueles que não evaporam com facilidade. O sal de cozinha, por exemplo, é um soluto não volátil, né? O ponto de ebulição dele é 1465 graus Celsius. Então, para ele evaporar, tem que ter uma temperatura bem alta. Em geral, os sais são não voláteis, né? Então, a adição de sais a solventes geralmente vai alterar suas propriedades coligativas. Essas propriedades que vão ser alteradas pela adição de um soluto não volátil a um solvente vão ser temperatura de ebulição, né? Passagem do líquido para o gasoso, temperatura de congelamento, né, ou solidificação, passagem do líquido para o sólido, pressão de vapor e osmose. Então, primeiro vamos falar da alteração na temperatura de ebulição, né? Essa alteração na temperatura de ebulição de um solvente pela adição de um soluto não volátil é chamada de ebulioscopia, né? Então, quando você quer fazer a ebulição de determinado composto, ele vai estar no seu estado líquido, em que as moléculas estão um pouquinho mais juntas, e o objetivo é fazer a separação dessas moléculas para que ele passe para o estado gasoso, né? Então, do líquido para o gasoso, a gente precisa fornecer energia para essas moléculas para que elas separem-se, assumindo um novo grau de organização, né? Sendo assim, se você adiciona um soluto não volátil, né, a um solvente, ele vai causar o aumento do ponto de ebulição. Aqui, por exemplo, na figura A, temos só moléculas de água, né? Então, essas moléculas de água, se você fornecer calor, elas vão tender a se separar para passar para o estado gasoso e entrar em ebulição. Se você tiver uma mistura de água com sal, as partículas aqui, os íons gerados pelo sal, né, no caso o cloreto de sódio aqui, vão funcionar como uma barreira que vai impedir algumas moléculas de água de evaporarem. Isso vai demandar mais energia para que elas fiquem mais agitadas e consigam evaporar. Sendo assim, por essa barreira formada, a adição de um soluto não volátil a um solvente faz com que a sua temperatura de ebulição aumente, né? Então, a água com sal aqui da figura B evapora a uma temperatura mais alta do que a água pura na figura A. Sendo assim, quando você for fazer o macarrão, é mais interessante você deixar ele ferver primeiro, para daí você adicionar o sal. Se você adicionar o sal antes,
Você vai colocar essa barreira demandando mais energia, né? Sendo assim, você vai gastar mais gás ou eletricidade no seu fogão para fazer com que essa água evapore pela presença dos cátions e ânions que fazem esse bloqueio. Beleza? Em outra situação aqui também, se você quer fazer um feijão lá, por exemplo, e aí você quer que ele amoleça mais rapidamente, né, na panela de pressão. Você também pode pensar, devo adicionar o sal antes do feijão amolecer ou depois do feijão amolecer? Então, para explicar esse efeito, a gente tem que falar da tonoscopia, o efeito tonoscópico, né, que estuda a alteração da pressão de vapor de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Então, primeiro a gente precisa entender o funcionamento da panela de pressão, né? Ela vai utilizar a pressão de vapor para potenciar o cozimento dos alimentos, né? E aí a gente precisa entender o que é pressão de vapor. Então, a pressão de vapor, ela vai ser a pressão gerada pela fração em vapor que evapora de uma determinada substância. Então, aqui a gente tem uma substância no estado líquido, uma parte dela vai evaporar, essa parte que evaporar vai exercer uma pressão, né, porque as moléculas vão estar se movimentando mais rapidamente e aí batendo nas paredes do recipiente e gerando essa pressão. Beleza? Então, quanto mais volátil for a substância, mais vapor ela vai gerar, consequentemente, mais pressão de vapor ela vai ter. Quanto menos volátil for a substância, menos ela vai evaporar e, consequentemente, menor vai ser a pressão de vapor. Beleza? Então, quando a substância tem a sua pressão de vapor atingindo o valor da pressão atmosférica, vai ocorrer a ebulição. Então, a pressão atmosférica ela vai agir como uma força contrária, né? Fazendo com que a maioria das moléculas aqui fiquem juntas no seu estado líquido, né? E não vai haver formação de bolhas, né, de gás, porque você vai ter a pressão de vapor inferior à pressão atmosférica. Quando você aquece o líquido e aí você faz com que a pressão de vapor se iguale ou até ultrapasse a pressão atmosférica, aí dá para a gente observar as bolhas de vapor se formando e isso é um indicativo que está ocorrendo o processo de ebulição, né? Já há uma quantidade de gás aqui que vai estar dissolvida no líquido que vai formar aquelas bolhas, né? Vencendo a resistência da pressão atmosférica. Beleza? Outro link que a gente pode fazer também é que se para um líquido entrar em ebulição, a pressão de vapor dele precisa atingir a pressão atmosférica, dependendo da altitude do local, teremos pressões atmosféricas diferentes, né? Então, quanto maior é a altitude do local, menor é a pressão atmosférica. Ao nível do mar, vai ter uma camada de ar sobre a sua cabeça maior do que no pico do Monte Everest. Você vai ter lá 8,85 quilômetros de ar a menos na sua cabeça, lá em cima do Monte Everest, do que no nível do mar. Então, lá a pressão é menor. Ou seja, quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Sendo assim, para que um líquido entre em ebulição é mais fácil quando ele está em uma localidade mais alta, porque a pressão atmosférica é menor, né? Então, quanto maior a altitude, menor o ponto de ebulição da substância. Quanto menor a altitude, maior o ponto de ebulição da substância, beleza? Então, altitude e pressão atmosférica vão ser inversamente proporcionais, né? Quanto mais alto, menor a pressão atmosférica. E o ponto de ebulição também, né? Vai ser inversamente proporcional à altitude. Quanto mais alto, menor ponto de ebulição. Quanto mais baixo, maior ponto de ebulição para a substância. Beleza? E aí, se a gente pensar, então, no início da aula ali, né, da abordagem aqui da pressão tonoscópica, do efeito tonoscópico, perdão, para que a gente cozinhe o feijão mais rapidamente, o ideal é que a pressão de vapor seja a maior possível, né? Ao adicionar
sal na água, você vai fazer aquela barreira novamente que vai impedir a evaporação das moléculas de água. Isso vai diminuir a pressão de vapor. Portanto, a água temperada, né, ela vai diminuir a pressão de vapor e isso vai fazer com que leve mais tempo para ocorrer o cozimento do feijão. Já quando a água está pura, né, ela vai evaporar, né, quanto mais pura ela tiver, mais facilmente ela vai evaporar, vai exercer maior pressão de vapor e, consequentemente, vai cozinhar o alimento mais rápido. Então, se você quiser cozinhar um feijão mais rápido, amolecer ele mais rápido, cozinha ele primeiro só com a água, né? Depois você adiciona o sal e deixa o caldo engrossar. Beleza? Outro efeito que a gente vai falar é o efeito crioscópico, né? E para isso, a gente ouve muito falar que quando você quiser gelar bebidas, por exemplo, que estão em um isopor ou em um cooler, ao adicionar o gelo, uma alternativa para que gele mais rápido é adicionar o sal, né? Fazendo com que a temperatura baixe mais rapidamente. Então, vamos tentar entender as passagens do estado líquido para o sólido para explicar esse fenômeno da adição do sal, fazer com que uma bebida gele mais rapidamente. Beleza? Então, por exemplo, aqui a gente tem o que acontece com a água. A água, ela é uma substância que ela vai sofrer um aumento do volume quando ela passa do estado líquido para o estado sólido. É uma característica que só ela apresenta. Por que ela vai apresentar? Quando as moléculas de água estão no estado líquido, vão existir ligações de hidrogênio, fazendo a união delas, e elas vão conseguir se posicionar aqui de uma maneira em que fiquem mais próximas umas das outras. Beleza? Quando a água é resfriada e que ela passa para o estado sólido, para o estado de gelo, ela vai formar essa estrutura cristalina aqui, formada por vários hexágonos, né? E aí, essa formação de estrutura cristalina hexagonal que ela faz, a gente consegue notar nos flocos de neve, né? Quando você vê lá o floco de neve microscopicamente, você consegue enxergar essa estrutura hexagonal. Isso vai fazer com que o espaço entre as moléculas aumente, né? Então, no estado líquido, você tinha menor espaço entre as moléculas. No estado sólido, elas vão ficar mais organizadas, porém, o espaço entre elas vai ser maior. Beleza? E isso vai possibilitar uma rede mais firme, que vai dar mais consistência para o material do gelo. Mas, consequentemente, se tem mais espaço entre as moléculas, ela vai acabar ocupando um volume maior. Então, é natural, quando você coloca lá, por exemplo, uma garrafa de água para congelar, que ela aumente o volume, né? Ou coloca numa forminha de gelo a água lá para congelar, você percebe que o gelo vai se formar com um volume maior do que o volume de água que você colocou. Isso acontece devido a essa mudança na estrutura que vai acontecer com a água. Essa mudança da estrutura aqui gera uma expansão do volume, também vai causar o abaixamento, né, a redução da densidade da água no estado sólido. Então, no estado líquido, ela ocupa um volume menor. Ocupando um volume menor, como densidade é massa sobre volume, se o volume for menor, a densidade vai ser maior. Já no caso do gelo, então o volume ele vai aumentar, o volume aumentando, isso vai fazer com que a densidade diminua. E aí a gente consegue observar que quando você coloca um copo de gelo, um copo de água, né? Coloca um cubo de gelo num copo de água, você vai perceber que o gelo boia. Isso porque a água no estado sólido ela vai ser menos densa devido a esse aumento de volume. Beleza? Então a gente consegue também observar, né, os icebergs aqui no mar, né? O mar já, por ser uma água salgada, ele vai ter uma densidade maior do que a água líquida. Então isso vai possibilitar melhor ainda essa flutuação que o gelo vai ter sobre a água, né, devido ao aumento de volume que ele vai ter. Beleza? E aí, para a gente entender também o efeito crioscópico, que seria o abaixamento ali
da temperatura de congelamento pela adição de um soluto não volátil, a gente pode recorrer à mesma imagem aqui, né? Agora, no estado sólido, você quer juntar essas moléculas para formar essa estrutura hexagonal tridimensional aqui, né? E aí, se você colocar o sal entre essas moléculas, o que ele vai fazer? Também vai impedir que elas se juntem para formar a estrutura cristalina hexagonal aqui. E então, a adição do sal na água vai abaixar o ponto de congelamento da água, fazer com que ela congele a uma temperatura mais baixa. Por isso também lá nos países que neva bastante, às vezes quando a pessoa abre a porta de casa está cheia de neve, ela vai adicionando sal na neve, que esse sal vai fazendo com que a neve derreta, né? Ele vai diminuir o ponto de congelamento da água, vai fazer com que ela fique então no estado líquido a temperaturas mais baixas, e isso facilita a limpeza. Para gelar a bebida, quando você tiver água no estado sólido, por exemplo, aqui, ó, minha mão fechada aqui representando um cubo de gelo, ó, ela vai ter troca de calor com a garrafa de água somente na superfície de contato entre o cubo de gelo e a garrafa de água. Por isso, leva mais tempo para gelar a garrafa de água que eu estou querendo. Se a água estiver no estado líquido, aí a garrafa fica mergulhada, né? Ficando a garrafa mergulhada na água, a superfície de contato entre a água gelada e a garrafa que está quente vai aumentar. Isso agiliza as trocas de calor, consequentemente fazendo com que ela gele mais rápido. Por isso que a adição do soluto não volátil, como é o sal, vai diminuir o ponto de congelamento da água, vai possibilitar uma maior superfície de contato entre a água e o recipiente que você quer gelar, e vai acelerar, então, esse processo de diminuição da temperatura. A última propriedade coligativa que a gente vai ver é a osmose, né? Então, se você guarda lá uma alface temperada com sal, você percebe que a folha dela murcha. Por que acontece esse fenômeno, né? Então, é devido à osmose. A osmose é a passagem de água por uma membrana semipermeável do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, por exemplo, aqui na figura abaixo, ó, a gente tem aqui uma membrana semipermeável, né? E duas concentrações diferentes nos dois lados dela, né? Então, glicose aqui, que está dissolvida na água, é que vai medir a concentração, né? Então, quanto mais soluto, que no caso é a glicose, mais concentrado. Quanto menos soluto, menos concentrado. Quanto mais água, menos concentrado. Quanto mais água, menos concentrado. Quanto menos água, mais concentrado, né? Então, o lado direito aqui tem maior concentração de glicose. A água vai tender a passar do lado esquerdo para o lado direito para diluir a concentração do lado direito e deixar essas concentrações iguais. Beleza? Então, quando a gente tem uma concentração maior do que a outra, a gente chama de meio hipertônico. Então, o meio hipertônico, o da direita aqui, o meio da direita é hipertônico em relação ao meio da esquerda, porque ele é mais concentrado que o meio da esquerda. Já o meio da esquerda é hipotônico em relação ao meio da direita, porque ele é menos concentrado, ele tem menos moléculas de soluto, né? Então, o caminho que a água vai fazer é sempre do meio hipotônico, onde você tem bastante água e pouco soluto, para o meio hipertônico, onde você vai ter mais soluto e menos água, a fim de equilibrar, então, essas concentrações e deixar os meios isotônicos. Então, isotônico é quando o meio fica em concentração igual. Beleza? É o objetivo da osmose, deixar os meios que estão ali sendo separados pela membrana semipermeável em concentrações iguais, meios isotônicos. Então, vai do meio menos concentrado, que é o hipotônico, para o mais concentrado, que é o hipertônico, a fim de deixar as concentrações isotônicas. Beleza? E as membranas das células, né, elas vão ser semipermeáveis, então a osmose vai acontecer em todos os seres vivos. Beleza? Aí, então, no caso, se você tempera a célula da alface, né? Se você temperar a alface lá, essa daqui é uma célula vegetal, como que acontece lá, você vai deixar o meio externo à célula mais concentrado, porque você adicionou um monte de sal.
E aí a tendência é a água sair de dentro da célula para ir para esse meio externo, para tentar equilibrar essas concentrações. Isso vai fazer com que a folha de alface fique murcha, porque ela está perdendo água na tentativa de equilibrar essa concentração. Beleza? Se você quiser que as folhas de alface fiquem túrgidas novamente, né, fiquem inchadas, você deve fazer o contrário. Então, colocar elas em um recipiente que tenha só água, né? Aí o meio celular vai ser mais concentrado do que o meio externo, a água de fora vai entrar na célula e vai fazer com que ela inche. E então a folha de alface ela vai ficar bonita novamente. Beleza? Esse processo aí de retirada de água das células já foi muito utilizado, né, principalmente antes do desenvolvimento dos dispositivos elétricos, né, como as geladeiras, para fazer a conservação de alimentos, né, como as carnes. E é o processo de fabricação lá do charque, né, da carne seca, carne de sol, tem vários nomes, né? E aí é um processo que ocorria a conservação da carne pela adição de quantidades excessivas de sal, né? E aí esse processo vai deixar o meio externo hipertônico, vai fazer com que a água saia da célula, né, da carne e desidrate ela. E aí deixando essa carne no sol para fazer essa secagem, vai ter a concentração, não, a quantidade de água vai diminuir significativamente. Diminuindo a quantidade de água, dificulta bastante a proliferação dos micro-organismos, né? Todos os seres vivos que a gente tem aqui na Terra precisam de água para sobreviver. Se você deixar o meio pobre em água, a vida dele vai ficar mais difícil e aí ele não vai conseguir acabar decompondo aquela carne, né? Fazendo com que ela estrague, né? Então o processo de salga diminui a quantidade de água disponível e isso dificulta a proliferação de micro-organismos, né? E aí, também é comum a gente encontrar bebidas isotônicas à venda, né? Que vão ser líquidos que devem ter a mesma concentração de sais minerais ali que tem dentro das suas células, né? E esses sais minerais, às vezes, eles são perdidos na realização das atividades físicas, né? Ao tomar essa bebida isotônica, você vai estar repondo esses sais minerais e por ela ter a mesma concentração necessária para as suas células, ela vai também manter o equilíbrio osmótico, fazendo com que a sua célula não murche demais e nem inche demais, possibilitando então a recuperação mais correta desses nutrientes dentro do seu corpo, né? Como cada metabolismo ele se processa de maneira diferente, o ideal é fazer como os atletas de alto nível, né? Que fazem exames para determinar as concentrações ali dos sais minerais na sua composição sanguínea e aí mandam formular esses isotônicos de acordo com a concentração característica que vai ter no seu próprio organismo. Beleza? Também em relação à intensidade aqui dos efeitos coligativos, né? Ela vai depender do número de partículas formadas pelo soluto, né? Então, se a gente pegar lá, comparando substâncias covalentes, como a sacarose aqui, que é o principal componente do açúcar, comparando lá o sal de cozinha, o cloreto de sódio e o sulfato de potássio, ó, como ele é uma substância covalente, a sacarose, ela não vai sofrer ionização, então a gente vai considerar que cada molécula forma uma partícula só. Já as substâncias iônicas, elas separam os cátions dos ânions, então elas vão formando maior quantidade de partículas. Isso possibilita maior efeito coligativo, né? Então, sempre que você comparar uma substância covalente com uma iônica, a iônica vai ter maior intensidade dos efeitos coligativos, né? Vai abaixar mais a pressão de vapor, vai abaixar mais a temperatura de congelamento, vai aumentar a temperatura de ebulição também e vai aumentar a pressão osmótica, né? E aí, esse número de partículas formadas aqui é conhecido pelo fator de Van't Hoff, né? E isso vai depender da concentração e do número de partículas que é formado. Então, por exemplo, lá, se você tiver essas três soluções aqui, ó, sacarose 2 mol por litro, NaCl 1,5 mol por litro
e K2SO4 meio mol por litro. Ó. A sacarose ela só forma uma partícula, então a gente vai ter 2 mol por litro de partícula. O NaCl ele forma 2 partículas, então a gente dobra a concentração, vai virar 3 mols por litro. K2SO4 ó, forma 3 partículas, então triplica a concentração, 1,5 mol por litro. Então você precisa multiplicar a concentração da sua substância pelo fator de Van 't Hoff para você saber exatamente a concentração de partículas e aí poder comparar quem vai ter maior intensidade nos efeitos coligativos. Então, nessas 3 soluções aqui, o NaCl seria o mais intenso, depois o NaCl 1,5 mol, né, por litro, depois sacarose 2 mol por litro e por último K2SO4 meio mol por litro. Então, sempre tem que multiplicar pela quantidade de partículas formadas, que é o fator de Van 't Hoff. Multiplica a concentração por ele. Beleza? E aí lembrar que a pressão de vapor abaixa, né? Então, quanto maior a intensidade do efeito coligativo, mais baixa a pressão de vapor. Ponto de ebulição aumenta, então quem tem mais intensidade vai aumentar o ponto de ebulição mais. Ponto de congelamento abaixa também. E a pressão osmótica aumenta também. A pressão osmótica e ponto de ebulição vão ser diretamente proporcionais à concentração de partículas, né? Já a pressão de vapor e ponto de congelamento inversamente proporcionais à concentração de partículas. Por fim, aqui algumas continhas para você calcular esses efeitos coligativos, né? Então aqui o abaixamento relativo da pressão de vapor, né? ΔP sobre P2 vai ser igual a constante tonoscópica, pode ser calculada ali pela massa molar dividida por 1000, W, que é a molaridade, a concentração em mol por quilo, e o I, que é o fator de Van 't Hoff. Beleza? Então aqui, o ΔP é o abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor, né? O P2 é o quanto é a pressão de vapor do solvente quando ele está puro. Substitui os valores aqui, que você consegue determinar, então, o abaixamento relativo da pressão máxima de vapor utilizando essa fórmula. A tendência dos vestibulares atuais nesse assunto é cobrar mais a parte teórica do que a parte prática. Mas estou mostrando aqui as fórmulas caso vocês precisem utilizá-las. Beleza? E aí, ó, esse abaixamento aqui, ó, relativo da pressão de vapor, ele também vai ser proporcional à fração molar, ou seja, a quantidade de mols do soluto em relação ao número de mols total da solução. Para calcular aqui a elevação do ponto de ebulição, ó, vamos calcular através da constante ebulioscópica, que é dada por R, que é a constante dos gases, né? 0,082 na maioria dos casos. T, que é a temperatura de ebulição dele puro, sobre 1000 vezes o calor latente de vaporização. Beleza? E multiplica essa constante pela concentração em mol por quilo e pelo fator de Van 't Hoff. Beleza? Aí você acha o aumento da temperatura de ebulição. Para calcular o abaixamento da temperatura de congelamento, ó, ΔTC, né, é constante de crioscópica, né, que ela vai ser, de novo, R, constante dos gases, temperatura de congelamento dele puro, sobre 1000 vezes o calor latente de fusão, né? E aí vezes o W, que é a concentração em mol por quilo, e o I, que é o fator de Van 't Hoff. Beleza? E a pressão osmótica, ó, veja que ela é diretamente proporcional ao fator de Van 't Hoff, né? Ela é dada pela concentração em mol por litro do soluto na solução, R, que é a constante dos gases, né? T, que é a temperatura da solução, que a solução se encontra ali, beleza? Então, a pressão osmótica ela vai ser aquela pressão necessária para que o processo de osmose pare de acontecer, para você vencer a passagem da água lá do estado do meio hipotônico para o meio hipertônico. Beleza, pessoal? Com isso, então, a gente encerra a nossa aula. Espero ter ajudado vocês a revisar aí os processos de propriedades coligativas. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Um abraço.